Boa noite a todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, estudo e magnetismo Nova Era. Vamos agora pedir assistência do nosso Pai Maior, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria, nossa Mãe, pedindo assistência desses bons irmãos de luz aqui presentes, para que possamos dar início ao trabalho da noite de hoje, que todos os nossos desejos e anseios possam ser satisfeitos segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Que assim seja. Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos os corações em vibrações de paz, amor e fraternidade, em benefício de nossos irmãos mais necessitados. Vibremos pela paz no mundo, pela confraternização religiosa, pelos dirigentes de povos, pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pelas crianças, principalmente órfãos e desamparadas, pelos idosos, pelos doentes em hospitais, sanatórios e casas de saúde, pelos irmãos desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos irmãos que estão no Vale dos Suicidas, pelos espíritos que estão reencarnando com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, por nossa casa de orações e magnetismos Nova Era, pelos nossos lares, por nós mesmos e por todos os nossos irmãos que não puderam comparecer na noite de hoje. Que assim seja. Então, eu passo agora a palavra ao irmão Diogo, que vai fazer a explanação da noite, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer o bem sem ostentação. Boa noite, então, sejam todos bem-vindos. Começamos um novo capítulo do nosso Evangelho aqui. Falou a irmã, capítulo 13. O capítulo inteiro é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Mas o item que nós vamos ver hoje fala sobre fazer o bem sem ostentação. E falar em ostentação no mundo de hoje parece até piada, por causa que vivemos atualmente no mundo onde o que mais se coloca dentro ou das redes sociais ou das mídias é o ostentar. É o artista ostentação, é a vida ostentação, as pessoas todas criando uma falsa vida através das redes sociais para ostentar. A palavra, eu acho assim, né, uma das palavras da atualidade é ostentação. Claro, não é novidade, isso vem de muito tempo, porque Jesus já falava disso há mais ou menos 2000 anos atrás. Então, vamos pelo primeiro pegar o Evangelho de Mateus, tá? E vamos ver o que Jesus disse no Evangelho lá, na ostentação lá daquela época, que é um pouquinho diferente da ostentação de hoje. Tá bom? A gente vai no Mateus, capítulo 6, versículo do 1 ao 4, e Jesus fala assim: guardai-vos, não façai as vossas boas obras diante dos homens, com fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas
e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida. E teu pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Aqui ele fala a questão das sinagogas, daquelas pessoas que queriam ser vistas fazendo bem, ostentando. Olha aqui, ó, como eu estou ajudando. Olha como eu sou bom. Obviamente que hoje a gente não vive 2000 anos atrás, então as sinagogas da vida se chama Facebook, Instagram, são as redes sociais, que é onde a gente mais vê as pessoas ostentarem algo que não são, tá? É uma vida de aparência, uma vida falsa, uma vida de mentira. Tem pessoas que constroem uma narrativa e uma vida completamente distorcida da realidade que ela vive, para receber o quê? O reconhecimento dos homens. E não o reconhecimento de Deus, por causa que até onde eu sei, Deus não tem conta no Instagram. Porém, né, foi feito um estudo muito sério sobre essa questão dos likes das pessoas que ostentam. E foi feito um estudo sério a respeito disso e descobriram que a pessoa que fica muito compenetrada daquilo, o prazer, a parte do cérebro que mexe quando ela posta alguma coisa, fazendo algo e começa a receber curtidas, os likes, né? A parte do cérebro que te dá o prazer, a dopamina, tá? Ela é ativada da mesma forma que é ativada com a cocaína. Tá? Obviamente que não traz os malefícios de uma droga, né? Corrompe o corpo, tudo mais. Mas o efeito, o que ela faz mexer em ti é comparável ao uso da cocaína, tá? A pessoa que precisa daquela aprovação, tá? E isso vem em forma dos tais likes, tá? Eu não sou, esses tempos até tem regrinhas que eu não sei, né? Que os mais novos que sabem, que vinha assim, posta coisa, aí um monte de coraçãozinho, aí eu peguei e botei um azulzinho lá, estragou a minha postagem, né? Botasse lá no meio desse coração, botasse curtir, tá? Mas não sabia que era uma ofensa, tá? Mas assim, gente, é, nessa conta, nessa coisa da ostentação, entra aquilo que nós estamos vendo aqui no Evangelho. Porque entra também aquela questão da caridade, de como eu sou bom. Tá? Faz um selfie ajudando, dando uma esmola, tá? Mostrando que está ali fazendo bem. Só que teu interesse é nos likes. Tá? Esta aprovação que fala com o Evangelho. Obviamente que nós não devemos confundir com divulgação. Aí é uma outra coisa. Uma pessoa que ela pega e ela exerce um trabalho de caridade, de ajuda, como fazem, seja o caso espíritas ou qualquer outra casa que tenha também a finalidade da caridade, é necessário que se divulgue os trabalhos até para as pessoas saberem como ajudar. Tá? A quem se conectar, com quem falar o que está acontecendo, então isso é uma outra coisa, isso é muito válido e necessário. É uma ferramenta que deve ser explorada para o bem. Mas o que se trata aqui não é isto, é esta amostragem, essa exposição com uma ideia nobre, mas assim, ao de tu alcançar a aprovação, né, daqueles que estão te assistindo. Então, assim, tu foi lá, fizesse a tua exposição com aquela intenção, ganhasse lá
fostes visto, como diz no Evangelho, fizeste tocar trombetas diante de ti, para que todos vissem, olha como eu sou bom, já ganhasse a tua recompensa, como fala aqui no Evangelho. Né? Diante o mundo material, tu já foi beneficiado. Agora não coloca a espiritualidade superior no meio, por causa que quem tu queria atingir realmente te atingiu, que são os teus iguais, que são, né, o mundo material. Então, como diz aqui no Evangelho, né, já recebe, em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. A recompensa se mostrar, né, fazer exposição de como você, como eu, como a pessoa que fez isso, é bom e serve o Evangelho. Não coloca a espiritualidade no meio, que ela não tem nada a ver com isso. Tá? O tipo de caridade, tá, que a espiritualidade superior ela aplaude, tá? É a caridade que é falada aqui, que ela não é necessário colocar aos quatro ventos, tá, atrás da aprovação do mundo. A gente sabe que tem dois tipos de caridades, tá? Tem a caridade material e a caridade moral. A caridade material, que era a caridade que era mais focada na época de Jesus, por isso que ele fala muito na questão da esmola, tá? Ela é muito importante, porque as pessoas precisam comer, precisam vestir, precisam se manter. Estamos num mundo de matéria, tá? Onde a matéria se faz necessária para a nossa boa, nosso conforto, a manutenção da nossa vida material. Mas existe um outro tipo de caridade que não era tão focada nessa época, que as pessoas eram um pouco mais, não tinham o discernimento que se tem hoje, que é aquela caridade que transcende a matéria, que é a caridade moral, que é aquela caridade que ela é manifestada através de um abraço, de um estou disponível para ti, de um eu quero te escutar, ter com quem conversar, vou visitar-te na tua casa, né? Quero te ouvir. Esse tipo de caridade, ela muitas vezes salvam vidas de uma maneira mais efetiva que a própria caridade material. Tá? E também pode unir-se as duas, a caridade material com a caridade moral. Tá? Aqui no Evangelho nós fala sobre a questão da pessoa que ela faz a caridade, tá? Ela não coloca, ela não expõe de forma explícita para o mundo, mas ela deixa rastros para que seja percebido que ela fez o bem. Porque ela tem aquela preocupação, as pessoas têm que saber, têm que saberem. Tá? E muitas vezes, mesmo que de forma, como é que se diz, ser sutil, exigindo uma, uma gratidão, um reconhecimento. É assim, ele não falou para todo mundo, mas no fundo ele exige, tá, que aquela pessoa se mostre grata. E se não se mostra grata, é mal agradecido e tudo mais. Mas a caridade verdadeira, além de não ser mostrada dessa forma egoísta do ego, né, da pessoa se colocar num pedestal através dos seus atos, ela também nunca coloca uma pessoa numa situação de humilhação, tipo, vistes como eu te ajudo, você deve ser grato a mim. Para fazer caridade, para começar, isso nem caridade é, e para ser feito assim, é melhor que nem seja feito, porque pode ter ajudado de uma maneira material ali, mas por outro lado,
colocasse a pessoa numa posição de subordinação, né, de dependência, que nada tem a ver com a real caridade. Aqui no Evangelho, né, eu estava vendo a questão da caridade material e moral, como dá para juntar as duas, e eu me lembrei de uma forma, de um exemplo que explica de uma maneira muito didática o que seria uma verdadeira caridade sem a questão de tocar as trombetas e também de não colocar a pessoa numa situação, né, desconfortável, digamos assim. Tá? Eu falei mal das redes sociais um pouquinho ali, mas era só nessa parte negativa, tá? Porque tem muita coisa boa. Inclusive, eu vi um texto, é sobre este texto que eu quero falar agora, numa rede social. E estou usando para a explanação de hoje. Que muitos aqui já devem ter visto, quem acompanha, né? Mas eu não conhecia, eu li e achei, olha só que exemplo bonito que sintetiza tudo aquilo que representa a verdadeira caridade, que é a história do Sal. Alguém já ouviu falar da historinha do Sal, da família? Tá? Eu achei bem interessante. Conta no texto, que eu não sei se é verídico ou não, conta que uma menininha, a menininha, quer dizer, ela relata, conta, que tinha ela tinha vizinhos, tinha uma família bem humilde que morava em frente à casa dela, tá? E volta e meia essa família ia lá precisando, necessitando de alguma coisa e pedia ali alguma coisa que estava faltando para o alimento, né? Alguns ovos para fazer um bolo, ou açúcar, ou café. Volta e meia ia lá e pedia. E a mãe dessa menininha sempre pegava e entregava, né? Doava, não, toma aqui. Até aí tudo bem, tudo normal, né? Isso aí a gente se faz assim, direto. Só que teve um plus nisso aí. A menininha percebeu que volta e meia a mãe dela chegava e dizia: vai lá na fulana, na família essa que era mais humilde, e pede um pouco de sal. Tá? Vai lá e pede um pouco de sal, que eu sei que eles têm sal. Tá? Menininha, no início não questionava, tem um pouquinho de sal. Não tem, minha filha, vai lá, leva. Até que teve um momento que a menininha chegou, mãe, olha só, volta e meia tu vai lá pedir para eu pegar sal daquela família. Só que eu sei que nós temos sal em casa. A gente tem sal em casa, por que tu vai lá pedir sal? Pede para por causa que se a gente vai lá de vez em quando e pede sal e ela pode nos ajudar, nós dando um pouquinho de sal, ela vai sentir quando vai pedir para nós que não está sendo inconveniente. Tipo, eu também ajudo com sal. De vez em quando eles vêm aqui e pedem sal, eu tenho. Então não coloca aquela pessoa numa situação de humilhação, de subordinação, de dependência. Ela cria uma situação, né, onde faz o outro pensar que também é útil e necessário na vida daquela família. Isso é um exemplo do que seria a verdadeira caridade. Tá? É uma caridade moral, aliás, também material, por causa que tem os alimentos ali, e é uma caridade moral porque faz aquela pessoa se sentir também importante, tá? Também útil. E não fica numa situação desconfortável quando precisa de alguma coisa. Afinal, ela também dá um pouquinho de sal quando pode. Tá? Então, eu achei muito didático, muito interessante esse texto no que diz respeito à caridade material, moral e as duas numa só.
É esse tipo de caridade que o Evangelho fala, tá? A todo tempo. Todo esse capítulo vai girar o óbolo da viúva, convidar os pobres, caridade material e caridade moral. Todo esse capítulo que a gente vai vendo terça por terça, né? Vai girar em torno desse tema, que eu não vou adiantar mais, senão vai tirar o tempo. É o assunto dos colegas, né? Que vão também falar sobre isso. Mas a caridade evangélica é isso. É aquela caridade que não busca o reconhecimento dos homens, não busca o reconhecimento do mundo material, tá? De hipótese alguma. É a caridade daquele que tenta se colocar acima do mundo material. Porque o que difere um espírito superior de um espírito imperfeito como nós é o grau que ele alcançou de desmaterialização. Quanto mais ele se coloca acima das coisas, né, da matéria que a gente habita e necessita dela, essa santa matéria, porque é através dela que, apesar dos infortúnios, nos faz crescer nessa grande escola da vida, tá? Então, essa caridade que não visa o reconhecimento material dos homens aqui é uma caridade que transcende. Então, ela é vista, né, pela espiritualidade maior como o verdadeiro dom de caridade, de generosidade. A pessoa que ostenta e quer que os daqui, os iguais, nós, o mundo, o veja, ela já recebeu, como diz o Evangelho, a sua recompensa. Então, tá? Já ganhou as curtidas e os likes que queria, já ganhou o reconhecimento que ela almejava, né? Ter. Então, já teve a sua paga. Tá bom? Um pouquinho antes de terminando, mas tem que dar os recados e abrir o espaço, tá? Os recados eram que. Tá, lembrei. A partir de dezembro aqui nesta casa, as públicas começarão a ser às 20 horas. Aqui o horário normal é às 20, a gente muda para 17 por causa do invernão, né? 19, quer dizer, por causa do inverno. Mas agora em dezembro, só em dezembro, gente, agora a próxima terça e a outra, horário como agora, às 19. Mas a partir de dezembro começa às 20. Outra coisa é a palestra. Nós convidamos a todos, as casas espíritas de Santa Vitória, Chuí e Hermena também, né? Sim. Hermena, Santa Vitória, Chuí e Hermena, elas se juntaram para fazer um trabalho em conjunto, né? Que seria trazer um palestrante espírita chamado Vinícius Lousada, que ele escreveu um livro chamado De Encontro com o Mestre, né? Acho que é De Encontro com o Mestre. E essa palestra vai ser no dia 2 de dezembro, no Rio Branco. O horário, Maria Tereza? 20. É gratuito, né? Quem quiser, Ah. alimento não tem. Quem quiser, assim, leva um alimento, mas a entrada lá é só chegar. Ele é um grande palestrante muito bom. E o tema parece ser bem rico, até por causa que é de um livro que ele escreveu. Tá? Então, são todos convidados. Tá? Então, encerramos aqui pedindo a Deus que ajude-nos a compreender, a buscar o reconhecimento do alto e deixarmos de buscar o reconhecimento do mundo. Por causa que, tendo reconhecimento apenas do mundo material, já vamos ter recebido aquilo que queríamos. A gente tem que se preocupar com o reconhecimento do alto. E o reconhecimento do alto é só através da verdadeira caridade. Se alguém quiser abrir para falar, falta 5 minutinhos.
Perguntas, complementos, complementar, citar exemplos? Não. Então, passo de novo a palavra para a colega Janaína. Então, vamos fazer agora a prece a Maria, preparando para o passe. Rogando a Deus, nosso Pai, que todo o ensinamento na noite de hoje possa ser assimilado por nós, possamos pôr em prática no nosso dia a dia, para podermos, assim, crescermos, fazer nossa reforma íntima, não colocando os bens materiais jamais acima do moral, dos bens morais, da caridade moral. Prece a Maria. Ó Maria, Mãe de Jesus e de toda a humanidade. Nesse instante, suplicamos que o vosso manto de luz caia sobre as nossas cabeças, que a vossa luz seja o caminho que possamos seguir, que os vossos exemplos possam ser imitados por todos os que habitam o planeta Terra e os que estão nos mais diferentes mundos e na pátria espiritual, que possamos receber de vós, Senhora nossa, as bênçãos de carinho, afeto, paz e saúde. Que tenhamos sempre os nossos pensamentos sãos e sadios para comungar convosco. Ó Maria, que as lágrimas que derramastes por vosso amado Filho Jesus, o divino Cordeiro de Deus, possam ser atendidas por todas as mães e por todos os nossos irmãos, que na trilha do progresso material e espiritual a tenhamos sempre como uma bandeira desfraldada, para segui-la, amá-la, respeitá-la, compreendendo os nossos próprios destinos. Ó Maria, olhai por todos nós e pela humanidade inteira. Que assim seja. Então, vamos nos manter em silêncio, nos preparando para a segunda parte do plano da noite, que são os passos magnéticos.